Para o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, porque geralmente nós pensamos que nós venhamos pedir, mas hoje a palavra vem nos convidar a entregar ao Senhor Jesus. Entregue ao Senhor Jesus, entregue ao Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa noite. Te agradecemos, Pai, por cada vida que aqui está diante de Ti. Te agradecemos porque o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos chama. O Senhor, Pai, tem misericórdia infinita sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos ser cheios, Senhor, do Teu Espírito. Nós queremos, Pai, te servir em espírito e em verdade. O nosso coração anseia pela Tua presença. O nosso coração, Pai, anseia por mais de Ti, Jesus. Gere fome no seu coração. Gere sede no seu coração. Não se preocupa quem está aqui, quem está do teu lado. Não se preocupa com aquilo que você deixou para fazer. Venha, fique, permaneça de corpo, alma e espírito. Porque o Senhor, Ele ainda procura o verdadeiro adorador. O Senhor procura aquele que adora em espírito e em verdade. E tudo que você veio receber vai depender somente de você. Amém? Só vai depender de você, daquilo que você gerar no seu coração. Daquilo que você buscar em Cristo Jesus, mas também depende daquilo que você vai entregar a Ele nessa noite. Então esqueça tudo que estiver do seu lado e foque. Não perca a conexão com o Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Efésios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler quase o capítulo todo, amém? Em nome de Jesus. Não perca a conexão com o Espírito Santo de Deus. Pai, nós oramos, repreendemos todo espírito de inquietação, Pai. Nós repreendemos, Pai, todo espírito roubador da Tua palavra. Ah, Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor cative a nossa mente ao Teu Espírito, cative a nossa mente somente em Ti, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. O nosso foco vai ser o verso 17 do capítulo 3, amém? Só que quando você vai ler o verso 14 do capítulo 3 de Efésios, vai estar assim, ó. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. O que ele pensa? Que ele cai de joelho para orar ao Pai. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso aqui? Quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelho e oro ao Pai. O que ele está pensando? Ele está pensando no segredo que o Senhor iria revelar. E aqui, a partir do verso 5, vai dizer que esse ainda não tinha sido revelado às gerações anteriores. Mas a partir do 6 vai dizer: este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas obras, nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelo Filho de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Ou seja, todo esse segredo revelado igualmente, tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele não te deu mais e nem menos do que o outro. Ele deu igualmente. E essas riquezas herdadas pelos filhos, ambos fazem parte do mesmo corpo e desfrutam da mesma promessa. Amém? Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando as boas novas. Amém? O verso 8. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi, pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Os tesouros, eles são infindáveis. Infindáveis quer dizer que não tem. Os tesouros do céu, para mim e para você, eles não têm fim.
E nós aqui querendo pouco, né? Quando a gente descobre que nós temos muito para receber do Pai. Só que depende de mim, depende de você, depende do tanto que eu vou entregar. Essa é a única diferença, porque em cima está dizendo que as riquezas foram distribuídas a todos, igualmente. E aqui está dizendo que os tesouros infindáveis que estão disponíveis, não está dizendo aqui, ele ainda vai ficar, o Senhor ainda vai liberar. Não, aqui ele está dizendo que já estão disponíveis a eles em Cristo. Então, para acessar esses tesouros infinitos, nós precisamos estar em Cristo. E de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Todo esse segredo é revelado em Cristo Jesus, amém? Em Cristo que foi revelado todo esse segredo. O plano de Deus, eu estou lá no 10, tá? O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e a autoridade nos domínios celestiais por meio da igreja. Olha o papel da igreja aqui. Nós temos esse papel hoje, amém? Há muitas formas da sabedoria divina. Nós precisamos mostrar para as pessoas que o Senhor, ele já morreu, ele já ressuscitou. Nós precisamos mostrar para o povo, através dessa revelação, que o véu já foi rasgado. Deus já não está mais dentro da Arca da Aliança. Hoje você é livre para adorar, para buscar, para acessar esses tesouros tão preciosos que já estão disponíveis para mim e para você. O verso 11, esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso, tudo que Deus sempre quis fazer por mim e por você, se resumiu, tudo isso se revelou através de Cristo Jesus, através da cruz. Por meio da fé em Cristo, agora, nós, com ousadia e confiança. Com o quê? Repete bem alto. Ousadia e confiança. Cadê a minha ousadia? Cadê a sua ousadia? Cadê a nossa confiança? Porque ele está dizendo, por meio da fé em Cristo, agora nós quem? Nós quem? Será que isso aqui tudo ficou lá atrás, junto com os apóstolos? Não. Nós, hoje, eu, você, nós já recebemos essa autoridade, amém? Para termos essa ousadia e confiança. Através dessa ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Um dia o pastor ministrou uma aula aqui poderosa, e ele explicou passo a passo para nós chegarmos nessa presença, nessa glória, porque precisamos romper várias camadas. E ficou bem gravado porque ele fez uma dinâmica muito boa, né? Que ficou gravada. Você rompe aqui o físico, o material. Você vai rompendo camadas por camadas, mas precisa de entrega. Sem entrega total, nós não vamos conseguir romper todas essas camadas até chegar na presença, até chegar na glória. Existe uma grande diferença de uma oração aqui no início, de quem ainda não tem uma vida prostrada diante do Senhor. É muito diferente. E quanto mais você se entrega, mais fácil você vai rompendo essas camadas. E a única pessoa que pode atrapalhar somos nós mesmos. Porque a camada mais difícil é aquela do início da alma, onde você está orando de uma forma na alma, uma oração almática, e aí você começa a observar que nós estamos em uma geração de pedinte, que só sabe orar para pedir, pede, 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 pede. Mas não entrega. E aqui está dizendo, para termos acesso à presença de Deus, porque nós temos essa ousadia, confiança. Portanto, peço-lhes que não desanime por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. E agora ele faz a pergunta. Quando penso nisso tudo, pergunta não, ele está falando para ele mesmo. Quando eu penso nisso tudo, caio de joelhos
e oro ao Pai. O Criador de todas as coisas, nos céus e na terra, peço que da riqueza de sua glória, Ele nos fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Aleluia, Jesus. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. E esse é o versículo que nós vamos meditar nele. Amém? Glória a Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Quando eu penso nisso tudo, é quando ele analisa todas essas verdades que a Bíblia traz. Quando ele analisa tudo que Cristo fez para que nós estivéssemos chegados nesse ponto de confiança, de acesso. Ele se prostra no chão. Ele fala, eu me lanço aos pés do Senhor e oro, porque o Criador de todas as coisas, Ele nos capacitou, Ele já nos deu. E Ele está dizendo aqui, então, só dessa forma, Cristo habitará no seu coração, à medida. O que é essa medida? É a medida que eu libero para o Senhor trabalhar. É a medida que você libera para o Senhor trabalhar. É diferente, o Senhor não vai entregar a mesma coisa, igual, no mesmo tempo para todo mundo. Nós recebemos igual. A diferença é de quem está buscando mais, e de quem está buscando menos, e de quem não está buscando. A medida somos nós quem liberamos para o Espírito trabalhar. Quanto você tem entregue para Cristo Jesus? Quanto você tem se prostrado, se jogado aos pés de Cristo e entregue para Ele, para que você receba aquilo que você está buscando. E nós precisamos também analisar o que é que nós estamos buscando. Quais têm sido os seus pedidos? Se o Senhor hoje te pedir para fazer uma lista, imagina aí na sua cabeça uma lista. 2 listas. De um lado vai estar pedidos, vai pensando aí. E do outro lado vai estar escrito entrega. Vai pensando aí, o que você anda pedindo nos últimos dias? O que você tem clamado ao Senhor nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos? Se nós formos colocarmos numa lista, num papel, numa folha, qual lista estaria maior, mais comprida? A lista dos pedidos ou a lista da entrega? O que você tem entregado para o Senhor? O que você tem renunciado? Porque renúncia não é aquilo que Deus te pede. O que Deus te pede é obrigação, você tem que obedecer. É diferente da renúncia. A renúncia é quando você decide por si só entregar para o Senhor. A renúncia é quando você decide desapegar daquilo que te impede de chegar nessa presença, nessa gloriosa presença do Senhor. É aquilo que você decide renunciar por conta própria. Isso é renúncia. Agora, o que Deus te pede é, no mínimo, a sua obrigação. É, no mínimo, a obrigação. Amém? É, no mínimo, a nossa obrigação. Então, nessa lista, se você parar para pensar hoje, qual tem sido a lista maior? Será que nós não estamos pedindo demais e entregando de menos? Será que nós não temos pedido demais e deixando a entrega para depois? Será que nós não entregamos para o Senhor só a parte que sobra? Quando você está tão cansado de buscar tantas coisas, enquanto a palavra do Senhor está dizendo, buscai primeiro o reino. Busca primeiro o reino. Busca primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. E aí ele vai dizer, depois disso tudo, Cristo habitará em seu coração à medida que você confiar. Dessa forma, as suas raízes se aprofundarão em amor e manterão fortes.
manterão fortes. Você não pode, nós não podemos só parecer, nós precisamos ser. Tem muita gente hoje vivendo de aparência. Parece que está forte, mas na verdade não está. Parece que vai dar fruto, mas na verdade não dá. É uma busca sem fruto. É uma busca que você não vê as manifestações. Então tem algo de errado. Aí o 18 vai dizer, também peço que como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E aí logo em seguida ele já explica. Mesmo que seja quase que impossível nós conseguimos medir a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus, porque é infinito. A Bíblia fala que é infinito o amor de Deus para mim e para você. Mas ele está pedindo, como povo santo, né, que somos, nós precisamos pelo menos tentar buscar compreender o amor de Deus para mim e para você. E aí ele continua, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Ou seja, por mais que nós tentamos, nós nunca vamos compreender de forma completa e plena. Porque o amor do Senhor é infinitamente mais. O que Ele faz é grande, o amor dele é infinito. Não tem como a gente medir. Porém, vai dizer, então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Ou seja, o poder está por último. Tem muita gente querendo poder, né? Todos nós queremos poder. O poder de Deus é lindo, é maravilhoso. Mas olha quantas coisas aqui tem antes. Sempre vai ter algumas questões antes. Precisamos ter entrega. Só que nós estamos numa geração muito apressadinha demais. Nós queremos tudo rápido. Nós queremos de qualquer jeito. E o negócio com Deus não é de qualquer jeito e não é bagunçado. Enquanto eu tentei bagunçado, enquanto eu tentei do meu jeito, não deu certo. Não deu certo e não vai dar certo. Porque está dizendo aqui, ó, só assim vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Então depende da minha entrega e da sua entrega. Depende da minha renúncia, da sua renúncia. O quanto é que nós estamos dispostos para acessar. Porque muitas vezes estamos ouvindo muito falar de unção. Unção, avivamento, poder. Mas e até chegar? Até chegar nessa presença gloriosa. A música estava dizendo, nós só queremos a tua presença, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Mas será que nós temos deixado? Será que nós temos permitido que esse fogo desça? Porque não adianta querer só a unção. Precisa saber para que você quer unção. Precisa saber como você vai acessar a unção, porque tem como acessar ela de várias formas, de formas contaminadas. E não é o que o Senhor quer para mim e para você. Para que nós venhamos desfrutar da plenitude de vida na presença do Senhor, nós precisamos buscar a fonte que é pura, a fonte que é insaciável, a fonte que é inesgotável, a fonte que não tem contaminação, é Cristo Jesus. Se você vai por outros caminhos, você vai encontrar uma unção contaminada. E o Senhor, Ele rejeita a unção contaminada. Nós precisamos estar, como o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, ó. Mas nós somos apressados, nós queremos pular etapas. Aí nós só queremos o mover. Tem muito mover sem a presença. Tem muito mover sem a presença. E o Senhor rejeita. O nosso pastor prega muito sobre isso. E ele nos ensina a gerar essa atmosfera pura, genuína. Mas nem todo mundo está disposto. Às vezes nós queremos um passo a passo. Nós queremos um passo a passo e você vai caçando de um em um, procurando alguém que fale aquilo que você quer ouvir. Mas o que Deus tem para mim e para você é dizendo assim, ó, você precisa romper cada camada. Para chegar na minha presença, você não chega de qualquer jeito. Para chegar e acessar a minha unção pura e verdadeira, para que você tenha o poder
que eu te dou, você precisa ser santificado e purificado. Porque o evangelho que prega ao contrário disso não é o evangelho verdadeiro. Nós precisamos de ter renúncia. Nós precisamos de buscar a santidade. Porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Mas hoje está muito difícil. E por isso que nós precisamos buscar o discernimento do Espírito. O discernimento de Espírito para que você não seja enganado por qualquer vento de doutrina. Para que nós não venhamos ser enganados por palavras doces e mansas com aquelas pessoas que sempre vão concordar com você. A pessoa que bate a mão nas suas costas e sempre concorda com você, principalmente com seus erros, corra. Em nome de Jesus. Um evangelho raso que fala assim, pode ficar do jeito que você está. Jesus ama todo mundo. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que o príncipe da paz, ele veio trazer paz? O que o príncipe da paz veio trazer? Espada. O príncipe da paz veio trazer espada. Então pare e reflita. Pare e reflita. Se a nossa entrega, será que a nossa entrega, ela está fazendo jus ao que eu estou buscando em Deus? Para analisar quais são os seus pedidos, o que você está querendo na presença do Senhor Jesus. Eu já tive uma lista muito grande. E aí, olhando e lendo essa palavra, há uns dias eu já venho pensando, meu Deus, eu tenho pedido umas coisas muito loucas para Jesus. Eu falei que eu queria ser carregada, qualquer hora dessa eu queria estar tão... Como é que é a palavra que você usa, Beatriz? Você queria estar tão bêbada na unção, né? Chapada. A Beatriz usa a palavra chapada. E eu ouvia as pessoas falando... Eu fiquei tão embriagada da presença do Senhor que eu não conseguia andar, fiquei por 3 horas lá. E eu falei, Deus, eu quero ficar também 3 horas lá. E esses dias foi quase, né, irmã? Meu Deus do céu. E aí, só que quantas coisas, até que isso aconteça, você precisa pedir verdadeiramente para o Senhor. Você precisa desejar somente a presença. Que aí aquela lista... que a gente tinha de pedidos, ela acaba. Você começa a pedir só pela presença. Você só quer a presença, você só quer a presença, você só quer a presença, porque na presença do Senhor, você encontra tudo, que a palavra vai dizer assim, eu, o Senhor, seu Deus, te ensino tudo o que você precisa. Na minha versão fala tudo que é útil. Eu, o Senhor, seu Deus, te ensino tudo que é útil e ainda te mostro o caminho que deve andar. Ele te ensina tudo que é útil para a sua vida em todas as áreas. Quando eu descobri isso, eu falei, o quê? Aonde mais que nós vamos buscar? Para onde nós iremos se só Ele tem a palavra de vida eterna? Aí tem muita gente querendo pegar atalhos. E eu já tentei pegar vários atalhos. E aí quando a gente tenta pegar atalhos, sabe o que tem que fazer? Voltar tudo de novo. Aí você acha que adiantou pegando o atalho, mas você se atrasou, porque você vai ter que voltar para os caminhos do Senhor, porque no caminho do Senhor não existe atalho. Ele é um caminho reto, ele é um caminho justo, ele é um caminho santo. Então nós precisamos o quê? Senhor, eu só quero a tua presença, porque na tua presença eu vou ter tudo, porque a palavra vai dizer que a graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Mas o quanto você tem batido na porta para que ela se abra? O quanto nós temos insistido e procurado até nós acharmos? E aí você pisa no Santo dos Santos. Aí você começa a ter experiência. Aí você começa a entender que o que você vive na sua casa, na intimidade com o Senhor, na sua busca, aonde ninguém está vendo, ali é sempre o melhor lugar e as maiores experiências que nós temos com o Senhor.
E isso vai se estender para quando você vem para a igreja. E o que você vive aqui vai ser uma extensão do que você vive lá. É uma troca linda e maravilhosa. É uma troca. Quando nós aprendemos que tem bênção que você recebe, bênção pessoal é sua, mas tem bênção que nós só vamos receber do corpo de Cristo. Tem revelações, liberações que só vêm para o corpo. Então essa historinha que não precisa estar no corpo é mentira de Satanás para enganar o seu coração. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos fazer aquilo que a palavra nos ordena a fazer. É uma ordem. Ele não está falando assim, ó, se vocês orarem, se vocês jejuarem. Não, ele está dizendo quando orar e quando jejuar. Não é uma opção para mim e para você. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, para nós, como povo santo de Deus, nós precisamos caminhar dessa forma aqui. Louvado seja o teu nome, Pai. Que você venha entender a diferença de uma busca pura, genuína e verdadeira. Bate, bate, bate na porta até essa porta se abrir. Não desista de bater na porta. A persistência na oração é que vai fazer com que você acesse esse poder que está falando aqui. Esse poder só é acessado quando você rompe as camadas físicas. Quando você descobre que viver no natural é muito sem graça. É uma vida morna. E a Bíblia vai dizer que o morno será vomitado. Então nós não podemos nos contentar em viver de uma forma morna, de uma forma rasa. É pouco demais, porque aqui está dizendo os tesouros, aquilo que o Senhor tem já liberado para mim e para você. Nós só precisamos acessar, mas como que nós acessamos? Mergulhando no fogo do Espírito Santo de Deus. É o fogo do Espírito que nos capacita, que nos ensina, que nos protege, que nos guarda, que guarda o nosso coração, que não vai deixar o nosso coração se corromper. É o fogo do Espírito. E nos últimos dias nós temos ouvido, nós temos visto todos os profetas falando uma só palavra, liberando. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E só vai suportar quem estiver mergulhado no fogo. Nós precisamos estar mergulhados no fogo do Espírito. Porque sem ele nós vamos estar vulneráveis. Sem ele nós vamos ser atingidos. Mas a palavra do Senhor está dizendo, eu vos guardo, eu estarei contigo. Mas nós precisamos de entrega. Você precisa se entregar, se derramar, se jogar aos pés do Senhor. Nós somos livres para adorar. Nós somos livres para orar. Aí tem muita gente que fala, mas para que gritar? Deus não é surdo. Eu já falei isso. Eu já falei isso. Eu já falei também das mulheres que oravam 3 horas da tarde. Eu já falei assim, essas mulheres não trabalham, não? Escrava do mundo. Eu já fui dessas, de falar agora. Berra, berra. Ah, Jesus, Deus é muito lindo. E isso é uma preciosidade, quando Ele tira você deste lugar de orgulho, deste lugar que acha que você não precisa de ajuda, do lugar onde você não pede oração para ninguém, desse lugar que nem ora, quanto mais pedir, nem ora, e critica quem ora. Não vai na igreja e critica a igreja. Não tem uma liderança e critica a liderança. Não obedece e critica quem obedece. Não busca e critica quem busca. Então, quando nós
vemos, quando às vezes você vê alguém sendo ministrado, você não sabe o que a pessoa está buscando na intimidade dela com o Senhor. Quando nós vemos uma palavra sendo liberada sobre a vida de alguém, você tem que se alegrar, porque você recebe também. Mas tem muita gente que acha exagero. Só Ana sabe a dor que ela estava sentindo quando ela subiu, quando ela foi ao templo entregar. Ela foi aquele dia desesperada, se jogando aos pés do Senhor. E o profeta achou que ela estava o quê? Bêbada. Mas ela sabia o que ela tinha ido buscar. E nós, será que nós sabemos o que nós temos buscado na presença do Senhor Jesus? Porque às vezes nós estamos o quê? Buscando unção, não sabe o que é unção. Está buscando poder, não sabe o que é poder. Eu busquei por muitos anos assim, sem saber o que era. Então nós precisamos conhecer a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos conhecer a Deus de perto. Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. E Ele criou o homem para isso, para ter relacionamento próximo. Foi para isso que Ele nos criou. Ele nos criou para estar perto dEle. Mas nós nos distanciamos dEle, achando que é Ele que está se distanciando de nós. Mas na verdade é falta de entrega. É falta de renúncia. Não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Mas quando você começa a ter os frutos, quando você começa a ter os frutos, você começa a descobrir que realmente funciona. Aí começa a ficar mais fácil. Você não tem mais dificuldade para acordar. Você não fica mais fazendo hora para levantar, para orar. O Espírito está ansiando, ele te convida. E a melhor experiência que você pode ter é sentir o seu Espírito te convidando para orar. Não espere pela vontade, porque vontade nós nunca vamos ter. Nós precisamos ter perseverança, é diferente. Nós precisamos ter entrega verdadeira. Nós precisamos ter uma busca genuína pela presença do Senhor. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. A presença do Senhor é aquela que te preenche. Aonde você está buscando, tudo que você está buscando e nada soluciona. Existe um vazio ainda, porque quem preenche é só o Espírito Santo de Deus, para fazer com que você olhe para a sua própria vida e repete a palavra do apóstolo Paulo. Não importo mais com nada. 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 Um dia o pastor perguntou aqui, você sabe como saber se você está vivendo numa dimensão da glória? Eu falei, nossa, a resposta da minha vida. Quando você olha para a sua vida e você não tem mais interesse nela. Foi essa a resposta dele. Eu falei, uau, lembra desse dia? Eu falei, nossa, é isso, é isso. E aí você faz a sua própria análise, meu Deus. Aí você começa a questionar o seu espírito, e aí você começa, meu Deus, isso aqui ainda, eu estou preocupada com isso, então eu largo. Ah, Senhor, isso aqui ainda me atrai, então eu largo, eu abandono. Porque quando você está cheio da presença do Senhor Jesus, as coisas do mundo não te atraem mais. Você não quer mais fazer parte daquele lugar que não fala da palavra do Senhor. Você não quer mais sentar em qualquer mesa. Você não aceita mais qualquer palavra. Você não aceita mais qualquer profecia. Porque você tem o Espírito Santo de Deus ativado dentro de você. A unção do Senhor te enche, te preenche. E aí você já consegue repreender, essa palavra não vem do Senhor. Isso aqui não vem do Senhor. É essa ousadia que nós temos que ter. Quando você começa a se derramar na presença do Senhor, você fala, meu Deus, aquilo que eu não fazia ontem, hoje eu estou fazendo. A gente precisa romper aquela fase que foi muito difícil para mim, meu Deus. E eu acho que é para a maioria. Quando você começa, não, Senhor, agora eu vou me posicionar.
Você vem num culto avivado, né? Numa conferência, aí você volta, não, pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Quando chega em casa, emoção, você descobre que é emoção. Porque quando é a unção pura e verdadeira, a sua vida se transforma, a sua fome aumenta. E aí você começa a parar de olhar no relógio quando está orando. Quando a gente está orando preocupado ainda com o tempo, você ainda não rompeu a fase física. Você ainda não entrou na dimensão da oração. E aí, quando você aprende a gerar isso, a gerar atmosfera, quando você aprende a romper, tudo fica mais fácil. Aí você não quer mais saber de sair daquele lugar. Ah, Senhor, quando nós acessamos a Tua glória, nós não queremos mais sair deste lugar. Aviva, Pai, o nosso coração nessa noite. Ativa, Senhor Jesus, o fogo do Teu Espírito em nós nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos, Pai, sair da mesmice. Que nós venhamos desejar ao Senhor com todas as nossas forças. Que nós venhamos desejar a Tua presença mais do que qualquer outra coisa. Porque nós descobrimos, Pai, eu descobri que só querer não basta. Aquilo que nós fazemos não é suficiente. Só vir na igreja não é suficiente. Entrar num grupo de oração e não orar não é suficiente você estar lá. Não é suficiente o que nós fazemos. Porque o apóstolo Paulo disse aqui, quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Quando eu penso em tudo isso, da onde Ele me tirou, eu caio de joelhos diante do Pai e digo, Senhor, obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor nos deu tempo de estarmos aqui hoje. O Senhor ainda está nos dando tempo. Mas não tem outra palavra a não ser a de João Batista. Arrependimento, renúncia, santidade, vida de oração. Não tem um caminho mais fácil. Não existe. Se alguém está te oferecendo um terceiro caminho, o terceiro caminho também leva ao inferno. Porque nós só temos duas opções. Dois caminhos. Um vai levar para o céu e o outro vai levar para o inferno. O terceiro também é do inferno. Nós não temos outra opção. É orar. É clamar ao Senhor. É se dispor para Ele. Por muito tempo, eu só entreguei ao Senhor o que sobrava. E não sobrava muita coisa, não. Não sobrava muita coisa, porque eu buscava. Eu até queria, mas querer, eu descobri que querer não é suficiente, não. Não basta querer. Querer todo mundo quer. Não basta só crer também, porque crer todo mundo crê. Mas a nossa fome, a nossa sede, ela precisa ser suficiente para aquilo que você está buscando. Talvez aquilo que eu estou buscando não é o mesmo que você. Então você precisa saber o que você está buscando, para que você está buscando e como você está buscando. Porque o que eu estou buscando viver não me dá outra opção. O que eu estou buscando, você precisa saber o que você está buscando. Só que independente do que nós estamos buscando, a promessa é vida eterna, a promessa é o céu. Então todos nós estamos caminhando para o mesmo fim, que é os céus. É os céus. E Pedro disse, Jesus, se para os justos já é difícil herdar o reino, imagina para os ímpios. E essa palavra aqui, ele não está falando para os ímpios, ele está falando para a igreja.
Aí o mais difícil é nós olharmos e entendermos que nós precisamos pregar para quem já é. Ao invés de nós estarmos prontos com a nossa armadura completa, limpa, santificada e purificada, para buscar as almas que ainda não conhecem. Que era o que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui, ó. Mas nós temos que resgatar os crentes. Aí resgata outro crente. Porque não tem vida de santidade. Aí não tem estrutura para suportar. Aí hora está quente. Aí hora está morno. Ixi, tem uns que estão frio. E aí o Senhor está dizendo, ou seja logo frio então. É melhor do que ser morno. Seja logo frio. Mas tome uma decisão, se posicione. E uma vez que você se posicionar, se mantenha nessa posição. Uma vez que você se posicionar, permaneça. Independente. Independente. Semana passada, durante a nossa oração das 5, durante aquele dia, no dia anterior, eu passei para estender a minha roupa. E lá em casa tem um monte de pezinho de quiabo que só o sangue do cordeiro, as formigas estão cortando tudo. Mas eu passei e o Senhor me mostrou um pezinho de quiabo desse tamanhozinho assim, ó. Todo despelado, porque a formiga tinha cortado ele todo, não tinha uma folha do bichinho, tadinho. Aí que eu olhei, o Senhor me chamou a atenção e ele falou para mim, tá vendo a estrutura dele? Mas o propósito dele ele está cumprindo. Tinha 2 quiabos dele, coisa mais linda. O frutinho dele estava lá. E eu olhei para ele assim, mas como? Mas como? Mas tinha um outro do lado dele, grande assim, bonito, cheio de folha. Não tinha nenhum quiabo. Falei, eita meu Deus. E aí eu comentei com as meninas da oração. Eu falei assim, olha isso aqui. O bichinho estava raquítico. Sem nenhuma folha. Tipo nós quando a gente sai das orações da madrugada. Mas o fruto estava lá. O propósito dele, ele cumpriu, que é dar fruto. E aí você olha para a circunstância, você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída. E aí o Senhor está dizendo, permaneça, permaneça. Por isso que aqui está dizendo sobre as raízes profundas. As raízes profundas em Deus é que vai fazer você produzir o fruto, mesmo que todo mundo olhe para você. E você está parecendo, meu Deus, toda descabelada, largada pelo chão. Nós não precisamos parecer, nós precisamos ser. E hoje nós estamos num tempo que todo mundo quer parecer pregador. Parece até pregador, né? Aí quer parecer isso, quer parecer aquilo, quer parecer que tem, na verdade não tem. Aí quando você vai olhar de perto, não tem. Não tem purificação, vida no altar, santidade, não tem. Então, querer não basta. Querer não basta. Nós precisamos desejar mais que tudo. E você está disposto? Eu ia falar disposta, acostumado sempre a falar para mulheres, né? Nós estamos dispostos? O que você está disposto hoje? Se o Senhor falar para você assim, ó, estenda a sua mão. Mas não é para receber, é para me entregar. Porque às vezes, né, o pregador vai falar, estenda a sua mão aí, pega fogo. Aí você corre e estende a mão. E se eu falar assim, estenda a sua mão agora, mas é para entregar, o que você vai entregar para o Senhor? O que você está disposta a renunciar para romper cada fase até chegar na presença gloriosa do Senhor? O que nós estamos dispostos a fazer para isso? Porque tem várias coisas que nós podemos fazer, várias. Mas as 3 principais é oração, leitura da palavra
e jejum. Essas 3 coisas em dia, todo o resto é tirado. A palavra por si só, ela te confronta de uma tal maneira que você fala, nossa, Pai, como que eu consegui andar assim por tantos anos? A própria palavra por si só. Mas se você complementa com oração, porque leitura da palavra sem oração é só mais uma leitura. A oração sem a leitura da palavra é só mais uma oração. As coisas do Senhor nunca vai ser isolada. É sempre um conjunto de fatores. É um conjunto. Tem gente que ora e não lê a palavra. Tem gente que lê e não ora. Tem gente que jejua e não ora. Gente, jejuar sem orar é dieta. Se você não orar, não tirar um tempo para ler a palavra, é dieta. E também não vai funcionar não, já falou. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. As 3 coisas juntas. Porque o reino dos céus, ele é um conjunto de fatores. Não adianta pegar o caminho mais simples. Não adianta querer fazer um desvio. Porque o Senhor está te convidando para um profundo com Deus. Não é tempo mais de andar no raso. Não é tempo mais de fazer as mesmas orações. Não é tempo mais de não ler a palavra. Você não tem mais opção. Acabou todas as outras alternativas. E quando nós não entendermos isso, nós não vamos viver essa plenitude de vida. O Senhor nos garante uma vida plena, abundante, próspera. O que nós estamos caçando longe dele? O que nós queremos longe dele? Não tem o que querer longe dele. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Pai. Poderoso é o Senhor, Jesus. Grande é o teu nome, Pai. Nós só encontraremos a plenitude no Senhor, Pai. Uma vida plena, porque a tua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Você está tentando encontrar descanso em outro lugar, não vai achar. Você está procurando paz no lugar errado. Olha para a cruz. Olha para a cruz e deixa que a mensagem da cruz te transforme e te convide para essa transformação. Essa transformação de vida que faz toda a diferença. Onde a pessoa olha para você e vai falar: meu Deus, quem é essa? Quem é essa? Como ela mudou? É isso que as pessoas precisam ver em mim e em você. Para que as pessoas desejam o Deus que você diz que você serve. Nós precisamos causar esse desejo. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim: eu quero servir o Deus que você serve. A Bíblia diz que nós somos testemunhas da glória de Deus. Nós somos testemunhas do céu aqui na terra. Nós somos embaixadores do céu na terra. E o embaixador, ele delega. Ele delega. E nós precisamos conhecer a Deus. E você só vai conhecer a Deus na intimidade, no secreto. Aquele momento que você fala: Senhor, Jesus, traga a nossa consciência nessa noite, Pai. O que precisamos entregar a Ti ainda?
O que ainda nós estamos apegados? O que ainda falta entregar no altar do Senhor? O que nós estamos ainda, Pai, presos? O que ainda nos atrai? Em nome de Jesus, Pai, limpa o nosso coração nessa noite. Sonda, Pai, o coração da tua igreja nessa noite. Sonda o coração do teu povo nessa noite. E vê se há em nós, Pai, algum caminho mau. Sonda, Senhor, o nosso coração nessa noite. Pai, nós oramos e suplicamos para que todo impedimento, Senhor, venha ser arrancado de nós. Pai, nós oramos para que toda fortaleza, Jesus, toda fortaleza que foi gerada dentro de nós por palavras, por ambientes, por pessoas, que elas sejam quebradas, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Que toda ferida, Senhor, geracional, que impede o teu povo, Pai, de romper todas essas camadas para chegar diante do Senhor, Pai, com o coração quebrantado. Que cada ferida seja cicatrizada nessa noite. Que nós venhamos entender que a entrega, ela depende de mim. Ela depende de nós. Porque o Senhor sempre esteve pronto para nos receber. O Senhor deixou muito claro, eu já batizei vocês com o Espírito Santo. Eu já disponibilizei o poder, eu já te dei a autoridade, eu já te dei espírito de ousadia, eu já te capacitei. E se você tiver medo, eu coloco as palavras na sua boca. Aleluia. Se você estiver inseguro, ele diz, eu estou contigo. Ele sempre esteve pronto. Nós precisamos entender que não é Deus que precisa de nós. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida achando que é Deus que precisa de mim, o céu precisa de mim. O nosso Deus não precisa de mim nem de você. Mas Ele te usa, porque Ele é bom. Porque a misericórdia dEle é grande. Ele deseja te usar. Não é só nós que desejamos ser usados. Ele deseja te usar. Santo é o teu nome, Pai. Grandioso és tu, Jesus. Grandioso és tu, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Que nós venhamos saber quem nós somos em ti. Que nós venhamos, Pai, entender quem nós somos em ti. E para que é que nós somos chamados. Ah, Pai. Vai arrancando do nosso coração todo medo, toda insegurança, Jesus. Ah, Jesus. Vai tirando toda a covardia do meio do teu povo. Espírito Santo da verdade. Que o teu reino, Pai, desça. Que os céus se abram. Mas muitas vezes nós temos pedido para o céu se abrir. Mas nós não temos coragem de ficar prostrados diante do Senhor, porque nós estamos ocupados demais. Nós estamos ocupados demais fazendo tantas coisas. Enquanto o Senhor sempre esteve ali dizendo, eu estou aqui. Eu sempre estive. Eu sempre estarei. Ah, Pai, que nós viemos te buscar de coração quebrantado, Pai. Ah, Jesus, batiza o teu povo com o espírito de quebrantamento nessa noite. Que nós viemos se prostrar diante de ti, entendendo que nós não temos mais, Pai, tempo. Nós não temos mais para onde voltar.
Nós profetizamos nessa noite, Senhor, que todas as opções, Senhor, nós largamos para trás. Que nós venhamos nessa noite, Senhor Jesus, queimar todos os carros, queimar todos os cavalos, para que nós não temos mais opção, Senhor. Que a nossa única opção seja o Senhor. E que nós não venhamos esperar a dor chegar. Que nós não venhamos ter, Pai, que sacrificar. Mas que seja a renúncia verdadeira do nosso coração. Pai, nós te doamos o nosso tempo. Nós doamos a nossa voz. Nós ofertamos a nossa vida. Não por sacrifício. O Senhor disse, será mesmo que é esse o jejum que eu aprovo, que eu recebo? Será que nós não estamos orando da maneira certa para que a nossa oração chegue ao Senhor como um cheiro suave? Ah, Espírito de santidade, Espírito de temor. Ah, Jesus, que o fogo do teu Espírito, Pai, que o Espírito do Senhor ative o Espírito de temor da tua igreja nessa noite. Ativa, Deus, o Espírito de temor nessa noite. Porque o Espírito de temor é o único que vai, Senhor, sustentar todos os outros. Não adianta buscarmos só o Espírito de sabedoria, só o Espírito de conhecimento. O Espírito de temor é o que vai sustentar. A unção que está dentro de você é ela que vai sustentar a sua caminhada. É ela que não vai deixar o seu coração ser corrompido. É ela que muda o seu caráter. Não adianta querermos ser usados no púlpito. Não adianta querermos ser usados no público se nós não somos cheios no secreto. Se nós não fomos curados no secreto. Se nós não fomos confrontados no secreto. A ótica do Senhor é diferente. Ele nos convida a diminuir. Ele nos convida a morrer. Para ser o primeiro, nós temos que ser o último. Aí para viver, nós temos que morrer. Aleluia, Jesus. Aceite ser confrontado pela palavra. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus, ativa o nosso espírito nessa noite. Nós não queremos, Pai. Ah, Jesus, nós decretamos nessa noite que nós rejeitamos. Nós rejeitamos, Pai, toda fonte contaminada. Ah, Jesus. Nós rejeitamos, Pai. Nós rejeitamos, Jesus. Nós rejeitamos, Pai, nessa noite. Inunda, Pai, este lugar. Quebranta os nossos corações. Ah, Jesus. Nós entregamos tudo diante de Ti, Pai. Ah, Senhor, que nós venhamos sair daqui, Pai, vazios de nós mesmos. Que nós venhamos sair daqui, Pai, quebrantados. Que nós venhamos, Pai, rejeitar tudo aquilo que não te agrada. Que nós venhamos rejeitar, Pai, tudo aquilo que desagrada o teu coração. Tudo aquilo que entristece o teu espírito. Nós rejeitamos, Pai, assim como Daniel rejeitou os banquetes do rei. Porque ele não aceitava ser contaminado. Assim está a tua igreja nessa noite. Nós declaramos nessa noite, Pai. Nós rejeitamos tudo aquilo que te agrada, que não te agrada. Tudo aquilo que quer corromper o nosso coração, Senhor. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos.
Nós profetizamos nessa noite, Pai, como igreja do Senhor. Arranca de nós, Pai. Arranca do nosso meio o que precisa ser arrancado, Senhor. Eu declaro, Pai, Senhor, sobre a tua igreja, uma vida de santidade, uma vida de purificação, uma vida de renúncia. Senhor Jesus, que todos os dias nós venhamos matar o velho homem. Todos os dias. As nossas vontades não importam mais. Os nossos desejos não importam mais. Nós rejeitamos, Pai. Nós rejeitamos toda palavra que não vem do Senhor. Cada um aqui, Pai, tem uma palavra liberada sobre eles. Nós temos, Pai, uma palavra liberada sobre as nossas vidas. E nós não aceitamos nada que vai nos tirar de acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós renunciamos nessa noite, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Por mais simples que nós achamos que é, Pai, mas muitas vezes nós estamos presos em coisas simples no dia a dia. Nós estamos, Pai, muitas vezes presos em ações, em atitudes simples que têm nos afastado de Ti, Pai. Jesus, que nós venhamos ter a consciência, Pai, que Teu Espírito venha trazer a consciência de cada um que aqui está, daquilo que precisa ser abandonado, daquilo que precisa ser, Senhor, tirado das nossas vidas, Pai. Pai, que as nossas orações não venham mais ser na alma, Pai. Que nós venhamos romper todas as barreiras físicas. Que nós venhamos acessar este lugar de glória, a dimensão da glória. Em nome de Jesus, Pai. Repousa sobre a Tua igreja. Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos compreender, Pai, a largura do Teu amor. O comprimento, Pai, do Teu amor. A profundidade do Teu amor. Pai, que nós venhamos ser aquilo que o Senhor deseja que nós somos. Que nós venhamos entender que nós só precisamos participar daquilo que o Senhor está fazendo. A Tua palavra diz que sem o Teu Espírito nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Teu Espírito, Pai. Que nós venhamos estender as nossas mãos hoje para Te entregar, Pai. Entregar para Ti tudo aquilo que tem nos aprisionado, que tem, Pai, nos impedido de acessar os tesouros do reino. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Mais, Pai, do Teu Espírito. Mais do fogo do Teu Espírito, Pai. O fogo, Pai, que queima toda a iniquidade. O fogo que queima, Jesus, toda a palha. Que desça fogo, Pai, dos céus nessa noite. O fogo que consome, Pai. O fogo que purifica, Senhor. O Senhor conhece a necessidade da Tua igreja. O Senhor conhece, Pai, a medida que cada um está dando para o Senhor. Desça com Teu Espírito, Pai. Desça, Pai, com Teu fogo. E consome, Pai, cada sacrifício que nós temos depositado no Teu altar. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus. Jesus, nós Te amamos. Santo Espírito de Deus.
Nós necessitamos de mais de Ti. Mude, Pai, a nossa estrutura. Continue, Pai, mudando a nossa estrutura. Que nós venhamos mergulhar no fogo do Teu Espírito. Que nós venhamos, Pai, estar plantados, Pai, na beira das águas, Pai, que nos faz florescer, frutificar. Pai, nós queremos frutos. Ah, Senhor Jesus, grande é o Senhor, digno de louvor é o Teu nome. Ah, Pai, nós ansiamos por aquele grande dia, mas até lá nós precisamos buscar a santidade, porque sem ela nós não vamos ver a Tua glória. Ah, Jesus, nós ansiamos por aquele dia. E nós falamos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas será que nós estamos preparados para esse grande dia? Porque a Bíblia diz que esse é um dia terrível. É um dia de desespero, aonde todos vão correr, Pai, mas não vai ter mais tempo. Então que nós venhamos nos consertar hoje diante de Ti, Pai. Que nós venhamos entender, Senhor, que a Tua vontade precisa prevalecer na nossa vida. Ah, Jesus. Todo joelho se dobrará. Ah, todo joelho se dobrará, Jesus. E toda língua confessará, Pai, que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Ah, Jesus, que naquele grande dia nós não venhamos ter surpresas. Oh, Jesus, que naquele grande dia nós poderemos ouvir, Pai, o Senhor nos chamando pelo nome. Ah, Pai, nosso coração almeja. Ah, Jesus, que nós venhamos parar de brincar, Senhor. Que nós venhamos parar de duvidar, Jesus. Que nós venhamos nessa noite entender que é pouco o que nós estamos fazendo. Diante de tudo que o Senhor fez, Pai, é pouco. É pouco. Ainda é pouco, não é suficiente. Não é suficiente. Oh, Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos ter surpresas naquele grande dia. Assim como os fariseus, assim como aquele povo, Pai, que Te crucificou, Jesus. E quando o Teu propósito foi consumado, ah, Senhor, o véu se rasgou. Ah, Pai, houve terremoto, houve um barulho, ficou tudo escuro. E só assim eles perceberam: esse era o Cristo. Esse era o Cristo. Quantos de nós hoje temos Te crucificado, Pai, de novo, Jesus? Quantos de nós, Pai, temos crucificado Teu Filho de novo? E de novo, e de novo. Ah, Senhor Jesus, traga a memória da Tua igreja nessa noite, Pai, que o Senhor ressuscitou e que vai voltar para buscar a Tua igreja. Mas o Senhor não vai buscar qualquer igreja. O Senhor vai buscar uma igreja lavada, remida, santificada, pura. Ninguém pode contra a igreja do Senhor. O Senhor vai voltar para buscar uma igreja pura, adornada.
Senhor não nos encontre, Pai, com as lamparinas apagadas. Ah, Jesus, nós não vamos ser pegos de surpresas, Pai. Nós vamos estar preparados. A nossa lamparina vai ter azeite, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Que nós venhamos entender nessa noite que a responsabilidade de ter a reserva do azeite é nossa. A responsabilidade de pôr lenha no altar, Pai, é minha. O Senhor manda o fogo, mas a lenha quem tem que colocar sou eu e você. Ah, Jesus. Vai tirando, Pai, todo engano do coração. Vai tirando, Pai, todo engano do nosso coração. Muitas vezes nós achamos, Pai, que tem outra forma, mas não tem. Nós declaramos nessa noite, Pai, uma vida santa. Uma vida santa diante de Ti, Pai. Uma vida de purificação. Nós ouvimos de muitos. É exagero. Nós ouvimos de muito. Não tem como viver uma vida de santidade. Mas a Bíblia está dizendo: seja santo porque eu sou santo. E Ele nunca deu uma missão ou algo para que eu e você fizéssemos sem que nós não teríamos estrutura para viver. Ele nunca entregou para o homem algo que ele não ia poder suportar. Então, se Ele está dizendo, busque uma vida de santidade, é porque tem jeito de viver uma vida em santidade. Tudo que passar disso é mentira de Satanás. Ah, mas hoje em dia não tem jeito. Está tudo muito bagunçado. Aí por isso você vai bagunçar também? Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Porque o Senhor te chamou para ser sal. O Senhor te chamou para ser luz. Ele falou, não se conformeis com as coisas deste mundo. Ele diz para mim e para você, não é para você se misturar, é para você não se conformar. Ah, Jesus, que nós venhamos ser inconformados, Pai, com a vida rasa, com a vida sem graça. Que nós venhamos, Pai, ser inconformados com uma vida normal, porque nós não somos normais, nós somos espirituais. Nós não somos dessa terra, nós pertencemos a um reino. Nós não somos dessa terra. Nós só estamos aqui de passagem. E você pertence ao reino. Você é herdeiro do reino. Você é filho do rei, do Deus Todo-Poderoso. E nós fazemos parte da família real. Não é eu que estou falando, é a palavra que diz. Nós somos sacerdócio real. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos nação santa. Nós somos escolhidos, separados. Santo é o teu nome, Pai. Grandioso és tu, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Busque, igreja. Declare, igreja. Fale em línguas. Clame ao Senhor. Entrega para Ele. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Pai. Adore, adore, adore. Grande é o teu nome, Jesus. Grande é o teu nome, Pai. Grande é o teu nome, Jesus. Nós te amamos. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós nos rendemos, Pai. Ah, Jesus. Ouça o clamor da Tua igreja nessa noite. Ouça, Jesus, o clamor da Tua igreja nessa noite. O Senhor sabe, Pai, a necessidade de cada um.
Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te adorar na beleza da tua santidade. Porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Faça a tua vontade em nosso meio. Cria em nós, Pai. Cria em nós nessa noite, Jesus, um coração puro. Cria em nós, Pai, um coração reto e íntegro. Pai, blinda o nosso coração nessa noite. Blinda, Jesus, o nosso coração nessa noite. Para que ele não venha se corromper, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Cobre, Pai, a tua igreja com teu sangue. Cobre, Pai, a tua igreja com teu sangue nessa noite. O teu sangue, Pai, que nos cobre e nos guarda. O teu sangue nos livra, Pai. Reveste, Pai, a tua igreja com a tua glória. Inunda, Pai. Inunda, Jesus. Inunda, Pai, as nossas vidas com o teu Espírito. Que nós venhamos mergulhar nas águas do teu Espírito. Nas águas, Pai, que purifica. Nas águas da purificação, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te louvamos, Jesus. O que nós precisamos te entregar, Pai, nessa noite. Que o Senhor venha requerer, Pai, de cada um. Em nome de Jesus. Que nós venhamos, Pai, ouvir a tua voz. Que nós venhamos ouvir a tua voz nessa noite. E que nós venhamos, Pai, entregar a ti aquilo que o Senhor tem pedido, Pai, ao coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Nós chamamos o Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Queremos mais de ti, Jesus. Mais da tua presença, Jesus. Inunda este lugar, Pai. Inunda este lugar, Jesus. Enche, Pai. Nos enche ainda mais, Senhor. Nos enche ainda mais, Jesus. Para que não sobre nada de nós mesmos. Não deixa, Pai, sobrar nada de nós mesmos, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, preenche. Preenche, Jesus. Preencha cada um, Pai. Na medida que cada um entregar para o Senhor. Inunda, Pai, a tua igreja nessa noite. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós te glorificamos. Nós te adoramos. Queremos mais, Pai. A tua igreja está clamando, Jesus. A tua igreja está clamando, Jesus. Por mais de ti, Pai. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Inunda, Pai, a tua igreja. Inunda, Pai, a tua igreja. Inunda, Jesus, a tua igreja. Inunda, Jesus, a tua igreja. Inunda, Jesus.